A paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na Santa Palavra de Deus, que está no livro de Juízes, capítulo 14. Leia do 1 ao 9. Esses versículos falam sobre Sansão. Sansão era nazireu. Ele era separado para servir a Deus. O nazireu, ele não podia cortar o cabelo, beber vinho e nem tocar em alguma coisa ou alguma pessoa morta. E a palavra diz que Sansão desceu a Tímina e, vendo uma mulher das filhas dos filisteus, ele subiu e se declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timinate, ou Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Então, ele desceu para Tímina e viu uma mulher filisteia. Os filisteus eram inimigos do povo israelita. Eles viviam em guerra. E Sansão queria uma mulher do povo inimigo. Os pais dele tentaram aconselhar, mas não teve jeito, né? Os pais dele falaram assim: por que você não pega alguém do nosso povo? Mas não, ele queria do povo inimigo. Aí tem um problema, porque quando você casa com alguém que não serve o seu Deus, há um conflito de ideias, cada um puxa para um lado, então é um jugo desigual, dificilmente vai dar certo. Agora, quando você se casa com alguém que tem a mesma fé que você, aí o casamento é uma bênção. Sansão viu a mulher. Não tem problema, a gente vê, né? A gente vê uma coisa bonita, um homem bonito, uma mulher bonita. O que não pode é cobiçar. Se você é casado, ou no caso do Sansão, que ele era nazireu e ele tinha que casar com uma mulher do povo dele. O inimigo é esperto, ele vai falando na mente da pessoa e se a pessoa voltar os olhos para lá, ela acaba caindo mesmo, porque o pecado, ele entra pelos olhos. Então, ver não tem problema, ser tentado, todo mundo é tentado. Porém, nós temos que fazer que nem José do Egito. Quando ele foi tentado pela mulher do faraó, o que ele fez? Ele fugiu. Fuja do pecado, fuja do diabo, resista à tentação. No capítulo 6, a palavra nos diz que Sansão estava andando pelo caminho e apareceu um leão. E aí o Sansão, movido pelo Espírito do Senhor, usou toda a sua força e matou o leão, despedaçou o leão. E depois de alguns dias, ele voltou lá para tomar a mulher como sua esposa. Ele voltou lá, desviou o caminho para poder olhar o corpo do leão morto. Ele não podia nem sequer chegar perto de algum animal ou pessoa morta, mas ele se esqueceu disso e ele deu uma paradinha lá para poder ver o corpo do leão. Tem muita gente que está na igreja e está se desviando do caminho para ver o corpo do leão morto, para olhar para o passado.
para lembrar do passado. Tem gente que guarda foto do tempo que estava lá no Egito, que não era convertido. Fotos onde ele estava bebendo, onde ele estava se prostituindo, participando de bailes de carnaval. Para que guardar isso? Joga essa porcaria fora. A velha criatura já morreu, eis que tudo se fez novo. Você hoje é uma nova criatura, o passado ficou para trás. Para que lembrar dessas coisas, de lembranças ruins, de pecado? Joga todas as fotos do passado fora que te fazem lembrar o pecado, porque isso é tentação. Às vezes a gente fica olhando assim, ai, como era gostoso aquele tempo, como eu me divertia, como eu curtia a vida, tal. E o diabo vai trabalhando, daqui a pouco a gente está com saudade do Egito, está querendo voltar para o Egito. Isso não pode acontecer. Deixa o leão morto lá, apodrecendo lá no caminho, não chega nem perto. E Sansão foi ver o corpo do leão morto e havia nele um enxame de abelhas com mel. E ele tomou esse mel nas mãos e foi andando e comendo ele. O mel é uma delícia, o mel é doce. O pecado também é gostoso, é bonito, é agradável, dá prazer. E tem muita gente comendo mel de leão morto. Tem muita gente que está na igreja, mas de vez em quando dá uma experimentada no pecado. E Sansão, além de comer o mel, ele ainda deu para os pais dele. Ou seja, tem pessoa que peca e ainda leva os outros a pecar. Aleluia. Deixa esse caminho, deixa esse mel lá, que é coisa podre. Parece gostoso, mas veio de coisa podre, de coisa morta. Isso aí vai te fazer mal. O mel que Deus dá é saudável. Ele tem uma terra que mana leite e mel. Para que ficar comendo mel lá no mundo? Mel de coisa morta. Aleluia. Cuidado com as más companhias também que te levam a pecar. Cuidado, não tenha intimidade com quem está lá no Egito. É muito perigoso. E não é porque está na igreja não que vai ser salvo. Se estiver na igreja e estiver em pecado, não vai ser salvo. Porque no céu não entra pecado. Para entrar no céu tem que estar com as vestes brancas. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós somos um povo separado, nós não podemos ficar comendo comida lá do mundo, comida podre lá do mundo. Coma a palavra de Deus, o pão da vida. Esse vai te dar vida, vai te dar alegria, vai te dar paz. Aleluia. Tome Sansão como um exemplo para você não cair no mesmo erro dele. Siga o seu caminho. Não pare para comer mel de leão morto. Não pare para olhar o pecado dos outros. Não pare para olhar o passado. Agora é uma nova vida. Olhe para frente, olhe para Deus. Ele que vai te guiar pelo caminho da santificação. Que Deus te abençoe.